Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 25 de abril de 2022 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, o segundo domingo de Páscoa, também chamado de o Domingo da Misericórdia. No Evangelho, vemos a cena em que São Tomé duvida da ressurreição do Senhor Jesus e deseja tocar em suas chagas, em suas feridas. Vamos falar na nossa reflexão sobre o lugar da dúvida na fé e sobre como as nossas dúvidas podem se tornar um lugar da misericórdia de Deus. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em dois grandes momentos. No primeiro momento, vamos falar sobre a dúvida como parte da fé. E no segundo momento, sobre Deus como sendo uma grande dúvida na experiência da existência humana. Deus, a dúvida do ser humano. Primeiro ponto, a dúvida na fé. Infelizmente, por uma certa tradição popular, uma cultura generalizada de senso comum, costuma-se dizer que a fé e a dúvida são opostas. E, na verdade, a dúvida é um organismo da fé. O Papa Bento XVI, antes de ser Papa, ainda como cardeal Ratzinger, escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo. Nesse livro, logo no comecinho, primeiro capítulo, ele faz o que ele chama de uma topografia da fé. E vai descrevendo como é que a fé funciona, como é que a fé atua naquele que crê. Se nós fôssemos traduzir o que ele disse numa linguagem anatômica, eu diria o seguinte, que a fé, se fosse um corpo humano, teria, na dúvida, o seu coração. Porque a fé e a dúvida não se opõem. Na verdade, elas se retroalimentam. Todo aquele que crê tem muitas dúvidas, e a dúvida faz a sua fé ser viva, buscadora, desejante e, sobretudo, humana. Por um outro lado, todas as pessoas que não creem têm também na dúvida uma espécie de contraponto vitalizante e encontram, nas diversas tradições religiosas, uma espécie de lugar em que a sua descrença pode ser reenergizada, não só confirmada, mas a descrença alcança outras formas, inclusive amadurecendo, saindo de esferas como, por exemplo, o ressentimento religioso e coisas do tipo assim. Porque seja o cristianismo como o ateísmo, ambos podem ser extremamente infantis, regressivos, como eles podem ser realmente fruto de uma maturação do pensamento, do sentimento e da experiência humana. A Igreja já assume há muitos anos que a consciência é o grande sacrário do homem. E, naturalmente, algumas pessoas, por consciência reta, com honestidade intelectual, essas pessoas têm dificuldades de crer. Como, por exemplo, quem diz, eu até gostaria de crer, gostaria de ter uma fé, mas não consigo. A pessoa está a respeitar a sua consciência. Os cristãos, porém, que professam uma fé, enfrentam um desafio diferente. Nós diríamos, eu até às vezes penso em não crer, mas eu não consigo não crer. Porém, acontece uma segunda coisa que é mais assim complexa. Eu creio, mas eu tenho muitas dúvidas. Eu quero estar com Deus, mas eu tenho dificuldade de aderir e aceitar todas as coisas. O que eu faço? Bem, então aqui aparece a dúvida como o coração da fé. Quando eu duvido e permito a dúvida, eu vou mergulhando cada vez mais na maturidade da minha experiência religiosa. Vou crescendo, vou progredindo e até diria vou me santificando, porque vou enfrentando o meu eu real. E quando eu enfrento o meu eu real, o que acontece é que eu vou me aproximando ainda mais
verdadeiramente do Deus que me criou humano e que me quer salvar como um ser humano. Duas experiências dos santos podem iluminar um pouco isso para nós. Santo Tomás de Aquino, que foi um grande pensador, além de um grande santo, ele, num dado momento da sua vida, teve uma experiência religiosa tão forte que ele achou que tudo aquilo que ele escrevia, que ele lecionava como professor, que ele falava como pregador era palha. Palha a ser queimada pelo fogo. Não fazia mais sentido. E por isso ele para de escrever. Para nós, infelizmente. Porque era um gênio e teria nos ajudado ainda mais se tivesse continuado a escrever. Por um outro lado, Santo Agostinho tem uma outra experiência. Agostinho, que é bem mais antigo que Tomás, escreve a sua obra sobre a Santíssima Trindade e ao final da obra ele diz algo mais ou menos assim: tudo que eu escrevi não é nada diante da grandeza do mistério de Deus. Mas se Deus me fez pensante, sigo pensando, e pensando, eu louvo a Deus. São duas posturas. Em Santo Tomás, a postura do místico silencioso, daquele que diante de tudo que vê de Deus, só lhe resta calar e adorar. É aquele que opta por uma postura de adoração em relação a Deus. Já Santo Agostinho tem uma outra postura, a postura do louvor pela natureza humana. Porque esse é o princípio que ele usa. Se Deus me criou pensante, se é da minha natureza pensar, tudo só pode louvar a Deus cumprindo a sua própria natureza. Então eu preciso corresponder à minha para louvar a Deus, para ser fiel a Ele. Se a minha natureza é pensante, eu devo pensar. Então é uma outra postura diante dos mistérios da fé. Eu penso, reconheço a limitação do meu pensamento, mas eu não me calo em adoração, mas continuo falando, escrevendo, refletindo em louvor pensante. Não se trata aqui de dizer qual das posturas é a melhor, porque na verdade os dois foram santos e também nós podemos encontrar santidade e os nossos caminhos com Deus em uma ou outra forma. O que a gente não pode é achar que todas as pessoas vão se calar diante do mistério. E é até interessante pensar, e isso é válido para todos, que diante de algumas coisas a gente nem deve se calar em adoração. É precipitado adorar sem investigar demais. Digo, ter um amor a Deus, uma piedade, um santo temor é fundamental para aquele que crê. Mas eu não posso querer substituir as minhas grandes questões existenciais pela adoração pura e simples. Faz parte da minha fé, do meu batismo, da minha condição humana, da minha condição de cristão na história, de também investigar, perguntar, interrogar, procurar respostas, buscar as saídas. Então, com isso, nós somos chamados, pelo evangelho de ontem, que Tomé não acredita e quer tocar nas feridas, a fazer como Agostinho, como Tomé. Vamos buscar as feridas do Senhor. Vamos pensar à procura de respostas. Mas vamos ter consciência de que nem todas as respostas serão achadas, é mistério. Que uma parte da fé, sim, é a adoração, como em Santo Tomás, mas que ainda há muita coisa que a gente vai precisar pensar antes de dobrar os nossos joelhos. Para isso serve, especificamente na igreja, a teologia. A teologia é uma instância, é um saber que ajuda a igreja e os cristãos a continuarem a pensar Deus e Deus nas suas relações com o mundo. Então, as questões bem práticas da vida são pensadas na teologia. Por exemplo, ética, comportamentos, relacionamentos, a verdade, também contemporâneos como economia, política, literatura, artes, outras culturas, outras religiões.
tudo isso é pensado na teologia. Porque as realidades da vida são tantas e complexas que elas questionam a nossa fé e, como diz o apóstolo, precisamos dar as razões da nossa esperança. Então, esse é o primeiro grande ponto. Todos nós somos pensantes, porque Deus nos fez assim, e a gente não precisa necessariamente silenciar diante da primeira dúvida, e muito menos a gente nunca deve esconder de nós mesmos, sobretudo, as nossas próprias interrogações de fé. Vamos enfrentá-las como Tomé. Se eu não acredito, eu quero enfrentar, quero pôr a mão nessas feridas. Como Agostinho, seguimos pensando. E daí eu chego no segundo ponto, mais breve. Deus é uma grande pergunta. E tem gente que fala assim, que para aqueles que pensam que a fé é o oposto da dúvida, né? Que há tantas coisas que querem tirar a nossa fé. A ciência quer tirar a nossa fé, o mundo quer tirar a nossa fé, a televisão quer tirar a nossa fé com suas novelas e etc, e etc. Tudo bem, de fato há no mundo e na cultura muitas correntes de pensamento e muitos pensadores que são contrários ao cristianismo e, mais do que contrários, alguns que são radicalmente opostos, que militam contra a fé. É verdade. Mas eu gostaria de lembrar que existem algumas dúvidas, e elas são bastante mais fundamentais, que elas não são geradas por aqueles que não querem que a gente tenha fé, elas são geradas pela própria fé. É o coração que pulsa da fé. Em termos mais simples, é Deus mesmo quem pode nos colocar várias vezes diante da dúvida. E ele não faz isso assim, jogando uma dúvida dentro de nós. O próprio caminho a que ele nos convida é um caminho de instabilidades, de aventuras, de inseguranças. É um caminho de muitas dúvidas. E por isso, Deus mesmo também é responsável pelas minhas dúvidas de fé. E quando eu persigo as minhas dúvidas à procura de respostas, não respostas prontas, fórmulas engessadas, mas eu digo daquelas respostas cheias de vida, das quais o Evangelho e, sobretudo, a graça de Deus estão repletos. Aí sim, eu vou encontrando uma fé ressuscitada, uma fé pascal, e não essa fé mórbida, esse corpo que parece mais um zumbi, um cadáver, e não propriamente a anatomia da nossa fé. Deus é uma grande interrogação. E por isso Adélia Prado, poetisa mineira, num poema belíssimo chamado A Filha da Antiga Lei, ela diz o seguinte: que Deus não me dá sossego, é meu aguilhão, morde o meu calcanhar como serpente, faz-se verbo, faz-se carne, caco de vidro, pedra contra a qual sangra a minha cabeça. Não consigo descansar neste amor, não consigo ter sossego sob a luz desse olho que me fixa. Quero de novo o ventre de minha mãe, sua mão espalmada me protegendo sob o umbigo estufado. Quero de novo o ventre de minha mãe. Nesse poema belíssimo, intenso, lancinante, Adélia Prado está falando duas coisas. Primeiro, de uma experiência de Deus, e segundo, de uma experiência de mãe. E essas experiências são opostas. A de Deus é uma experiência mordente, porque ela chama Deus de uma serpente que morde o meu calcanhar, e a experiência tranquila do ventre da mãe em que eu sou protegido. Para aqueles que ainda não descobriram as perguntas como caminho da fé, ficam atrás desse Deus cheio de ventres, desse Deus mãe, mas que não é a mãe que deixa o filho crescer, mas que esconde sempre o filho dentro da sua barriga. Agora, o Deus de Jesus, o Deus de Tomé, o Deus das dúvidas, o Deus lancinante do Evangelho, é aquele que morde o nosso calcanhar. É um caco de vidro. É uma pedra contra a qual sangra a nossa cabeça que pensa. Por isso, tenha coragem de enfrentar as suas próprias perguntas. Se você não tem fé
em alguma coisa, se você tem dúvidas e questionamentos, não tenha medo, fale para Deus. Reze isso, seja como Tomé. Provoque o Senhor. Eu quero pôr a mão nas suas feridas. Vá para a luta espiritual e combata com Deus, como Jacó combateu com o anjo. E deixe que a sua velha fé seja morta pelas perguntas e ressuscitada pela coragem de enfrentá-las. Bem-vindos ao reino das perguntas. Bem-vindos ao reino de Deus. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de provocá-los para que nessa semana, na sua oração, você rezasse a sua descrença e todos os dias fosse apresentando, conforme o grito do seu coração, as suas necessidades para Deus. Senhor, eu não acredito nisso. Senhor, eu não consigo confiar nisso. Senhor, eu não tenho essa esperança. Entre num combate com Deus e você verá como isso será salutar. Contudo, não saia pelo caminho das respostas fáceis, nem da fé burra. O silêncio não é burro, ele é adorador, mas não é ignorante. Que o seu silêncio seja sábio. Mergulhe no caminho das perguntas e encontre a ressurreição da sua fé. Uma ótima semana, Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.